Olá, alunos da nossa Escola de Treinamento EAD. Hoje, na nossa classe Caráter de Cristo em Nós, falaremos sobre o capítulo 2, o poder da cruz e os princípios da cruz. Então, inicialmente, nosso material já nos traz aqui um texto que diz: quando iniciamos a nossa vida cristã, ficamos mais preocupados com o que fazemos do que com aquilo que somos. Mas depois de certo tempo, descobrimos que não conseguimos nos corrigir e que realmente há no nosso íntimo um problema mais sério. Procuramos agradar ao Senhor, mas não conseguimos fazer isso. É a luta da carne contra o espírito. Procuramos ser mansos, humildes, amorosos, porém muitas vezes não conseguimos. Quanto mais tentamos corrigir o problema na parte exterior, mais percebemos que é um problema no interior. E aí chegamos à conclusão de que o problema está dentro de nós. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o poder da cruz, como que a cruz de Cristo ela gera em nós essa transformação de caráter, e falaremos de alguns princípios da cruz, mas antes disso, é importante nós termos esse contexto, nós fazermos esse contexto de que logo que nós iniciamos a nossa vida cristã, nós estamos ali, como diz o nosso material, preocupados com aquilo que nós fazemos mais do que com aquilo que nós somos. O que isso quer dizer? Nós entendemos já inicialmente que a nossa vida ela passou por uma mudança e agora nós vamos caminhar como cristãos. Só que na busca dessa melhora, dessa mudança, costumamos muito mais nos preocupar com aquilo que nós estamos fazendo do que aquilo que nós somos, aquilo que está no interior. Como isso? Aqui até nos diz, procuramos ser mansos, humildes, porém não conseguimos, ou seja, nos preocupamos com o que fazemos, nos preocupamos com as nossas atitudes, nos preocupamos, não, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, eu quero mudar, eu quero ser alguém mais manso, mais humilde, e a gente tenta de fato viver essa mudança, ou seja, nos preocupamos com aquilo que nós fazemos. No entanto, chega um momento que a gente simplesmente não consegue. Não conseguimos por nós mesmos. Nesse momento, nesse início da vida cristã, e na verdade durante toda a vida cristã, nós passamos por uma guerra, que é uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito, que eles gritam, eles entram em conflito constantemente. E no início da vida cristã isso não é diferente. Quando o cristão novo convertido ele se depara com essa realidade, ele começa a perceber que sim, ele está preocupado com aquilo que ele vai fazer, né? Como aqui fala, nós procuramos ser mansos, procuramos novas e boas atitudes, mas a gente percebe que não estamos conseguindo. Porque, na verdade, o problema maior não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. O que precisa passar por transformação não é as nossas ações de maneira isolada, mas o nosso interior. Nós até comentamos disso na aula passada, que a transformação ela não pode acontecer de fora para dentro, ela tem que ser de dentro para fora, porque ela tem que partir do nosso interior. Então, nesse início da caminhada cristã, nós às vezes procuramos agir dessa forma, mas percebemos que não conseguimos. E aqui até nos diz, quanto mais tentamos corrigir o problema na parte exterior, mais percebemos que é um problema no nosso interior. Ou seja, é momento de reconfigurar a mente e nos preocupar mais, não com aquilo apenas que eu estou fazendo, mas com quem eu sou agora. E sim que o meu interior agora precisa passar por transformação, que é inclusive o teor de toda essa classe, que fala sobre o caráter de Cristo em nós, ou seja, sobre gerar esse caráter. Ou seja, nós já falamos também que caráter é algo que vem do nosso interior, então é passar por uma transformação no nosso interior. Então, antes, nós precisamos entender quem nós éramos antes de Jesus, antes de entregarmos as nossas vidas a Jesus. Qual era a nossa condição? E aqui nos traz esse ensinamento. Fala assim, nascemos pecadores. Antes de tudo, precisamos entender que somos membros de uma raça que se desviou inteiramente do que Deus planejou. Por causa da queda, houve uma transformação no interior de Adão. E em virtude disso, ele se tornou um pecador completamente incapaz de agradar a Deus. E como viemos de Adão, reproduzimos a mesma coisa. Na prática, estávamos unidos a Adão, e quando ele pecou no Éden, todos pecamos juntos, pois ao nascermos recebemos a natureza própria de um pecador. Vemos então que o nosso problema é uma questão de natureza e não de comportamento. Vamos lá. Nós precisamos entender algo. Deus ele nos criou, nós
vivíamos, quando eu falo nós, é a humanidade, né, a raça humana. O homem, ele vivia no jardim com Deus, tinha um relacionamento direto com Deus, foi feito à imagem e semelhança de Deus. No entanto, quando o pecado ele entrou na terra, né, quando o pecado nos afetou por meio da nossa desobediência, né, Deus ele deu uma ordem a Adão e Eva de não comerem o fruto do jardim, você já conhece essa história. E quando eles desobedeceram, o pecado afetou toda a humanidade, né? E o pecado ele afetou a nossa natureza. Então é isso que está nos dizendo aqui, que nós somos uma raça que se desviou inteiramente de Deus, porque nesse momento nós desobedecemos a Deus e o nosso relacionamento com Deus ele foi quebrado, né? Em virtude disso, o homem ele se tornou um pecador completamente incapaz de agradar a Deus. Você pode estar pensando, o que tenho eu a ver com isso? Mas entenda que lá em Adão, Adão ele era nosso representante. Adão ele representava a humanidade, representava o homem. Então, quando Adão ele peca lá no jardim, isso representa toda a humanidade, todo homem, né? E por isso que diz que como viemos de Adão, nós reproduzimos a mesma coisa. Na prática, nós estávamos unidos a Adão. Quando ele pecou no Éden, todos pecamos juntos, pois ao nascermos recebemos a natureza própria de um pecador. O que isso quer dizer para nós? Que por conta, né, dessa queda, todo homem ele foi afetado com isso. Todo homem sofreu a consequência desse pecado e dessa desobediência, tendo a sua natureza sido então deturpada, tendo a sua natureza não mais vivendo o seu verdadeiro propósito de um relacionamento direto, puro com o Senhor, vivendo, sendo de fato a imagem e semelhança de Deus, mas a nossa natureza foi afetada pelo pecado. Né? Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que é carnal, e por isso que ela precisa passar por um novo nascimento. Por isso, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós passamos por um novo nascimento, porque essa natureza, então, pecaminosa, né, ela fica para trás, nós nascemos para uma nova vida, para uma vida agora que é regida pelo Espírito, uma vida no Espírito. Então, o que esse contexto quer nos trazer? Que a gente aqui fala até a última frase desse texto aqui resume para nós. Diz assim, vemos então que o nosso problema é uma questão de natureza e não de comportamento. Agora a gente vai linkar isso com o que nós vemos aqui nesse primeiro parágrafo. Lembra que nós falamos que no início da caminhada cristã nós mais nos preocupamos com aquilo que fazemos do que com aquilo que nós somos? Ou seja, nós estamos mais preocupados com o nosso comportamento, em acertar, em fazer boas coisas, mas nós nos deparamos com fatos que não conseguimos fazer isso plenamente. Né? E aqui diz porque o problema é uma questão de natureza, não são comportamentos isolados, mas é a nossa natureza que precisa passar por uma transformação, é a minha natureza que precisa passar por um novo nascimento, onde meu velho homem ele vai morrer e eu vou nascer para uma nova vida. Então, até aqui, qual é o nosso entendimento mais importante para esse momento da nossa aula? É entender a nossa condição antes de Jesus, que nós tínhamos uma natureza pecaminosa, nós nascemos pecadores, e é o poder da cruz que nos liberta do domínio do pecado, é o poder da cruz que nos livra dessa condenação do pecado. Tudo aquilo que o pecado afetou, tudo aquilo que o pecado tocou, né? Tudo aquilo que veio a partir dessa desobediência só pode ser liberto por meio do poder da cruz de Cristo, porque é a cruz de Jesus que vem justamente para nos redimir de todo esse peso do pecado, vem nos reconciliar com Deus e vem também nos libertar do poder do pecado, nos tirar do domínio do pecado. Nós ainda pecaremos, mas nós já não mais estamos condenados, nós já não mais temos aquela sentença lá do Éden antes de Jesus, onde nós viveríamos uma condenação eterna. Agora, por meio de Cristo, nós podemos ter vida eterna. E além disso, nós não mais vivemos presos ao domínio do pecado e a tudo aquilo que o pecado afetou, mas agora nós podemos, por meio de Cristo, viver uma vida onde tudo é reconciliado com Deus, por meio da salvação de Jesus. O caminho da libertação. Aqui está o nosso problema. Nascemos pecadores. Como podemos extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa, ou seja, extirpar é tipo arrancar, né, pela raiz, é acabar com algo, erradicar algo, né? Então, como é que nós podemos extirpar a nossa hereditariedade
pecaminosa, como é que eu posso acabar com isso? A resposta é bem simples. A única maneira de nós sermos libertos é pela morte. A escravidão veio pelo nascimento e a libertação vem pela morte. Mas como que nós podemos morrer? A resposta não é nos matarmos, mas reconhecermos que Deus em Cristo já cuidou dessa situação. Deus nos colocou em Cristo e por isso, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, todos nós morremos com Ele. Vamos ler tudo, depois a gente vai compartilhando. Em 2 Coríntios 5, diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, quando Cristo foi crucificado, nós também fomos com ele. E isso não é apenas uma doutrina, é um fato eterno. Quando falamos da morte de Cristo, falamos de dois pontos principais: substituição e inclusão. A substituição nos fala de Cristo morrendo em nosso lugar como Cordeiro de Deus. Pelo sangue dele nós somos perdoados de todos os pecados. Nós já vamos prosseguir depois. Mas voltando aqui para o início do nosso texto, nos traz o problema de que nós nascemos pecadores. E como é que isso vai ser resolvido? Né? Como resolver isso? Na verdade, isso já foi resolvido por meio do sacrifício de Jesus. O que que acontece? Né? O pecado, ele entrou na humanidade, ele afetou a humanidade por meio de um homem. Lá em Romanos nos fala, né, que por meio do ato pecaminoso, pelo ato de desobediência de um único homem, todos pecaram. Mas também pelo ato de justiça de um homem, que foi Jesus, todos seriam declarados justos diante de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós havíamos sido afetados pelo pecado e, por conta de Adão, né, ter pecado, todos fomos considerados pecadores. E aí, como reverter isso? É nesse momento que Deus inicia o seu plano de salvação. Né? O que é o plano de salvação? É quando Deus ele enviaria Jesus, enviaria alguém que nos livraria dessa condenação. Né? Jesus seria o responsável por nos livrar da condenação do pecado. Ou seja, se por meio de um homem o pecado ele chegou até a terra, somente também um homem, né, se poderia ser o responsável de nos livrar. Né? Nós sabemos o quê? Que o salário do pecado ele é a morte. Então, se houve pecado, se houve condenação, para que houvesse remissão desse pecado, era necessária a morte. Porque esse era a consequência, era a condenação, era a morte. Né? Para que fôssemos redimidos desse pecado, era necessário que alguém morresse. Né? E Jesus, ele foi o sacrifício perfeito de Deus em nosso lugar. O que isso quer dizer? Justamente o que nós vemos aqui. Como é que eu vou morrer? Então, se a libertação do pecado ela vem pela morte, como é que eu vou morrer? Né? Nós não temos esse poder de morrer e depois ressuscitarmos novamente por nós mesmos. Mas tem alguém que já resolveu isso por nós, que é Jesus. Jesus morreu na cruz e Jesus ressuscitou. E assim como Adão representou, né, toda a humanidade quando pecou, Jesus também nos representou quando ele morreu por nós. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Cristo morreu, nós também morremos. Todos morremos, porque ele estava ali nos representando. Na verdade, Cristo ele assumiu o nosso lugar, né? Foi ali uma substituição, né? Porque aquela morte era para nós, né? Homens, humanos, raça humana. Aquela morte não era para Cristo, era para nós, mas o Senhor ele nos substituiu. Então, quando Jesus ele morre, nós também morremos. É nesse momento, então, né, que nós somos libertos, né, do poder do pecado. Assim, quando Cristo foi crucificado, nós também fomos com ele. E isso não é apenas uma doutrina, é um fato eterno, porque às vezes, por que não é apenas uma doutrina? Porque às vezes a gente ouve isso de uma forma muito corriqueira, né? Nós ouvimos falar bastante, eu já estou crucificado com Cristo, enfim, essa frase, né, como uma doutrina, como uma frase impactante, mas a verdade é que isso é um fato eterno. Isso é o que possibilita o nosso relacionamento com Deus. Isso é o que reconciliou o nosso relacionamento com Deus. Isso é um fato eterno que possibilitou novamente que tudo pudesse ser feito novo. Então, prosseguindo, quando falamos da morte de Cristo, falamos de dois pontos principais: substituição e inclusão. Falando sobre a substituição, né, é o momento que Cristo não morre em nosso lugar. Cristo se sacrifica em nosso lugar. Isso é a substituição, né? Uma obra de substituição. E aqui também nós falamos sobre inclusão.
Pelo sangue dele nós somos perdoados de todos os pecados, porém Jesus não apenas morreu no meu lugar, ou seja, não apenas aquela obra de substituição, ele também morreu para que eu pudesse morrer. E é isso que nós chamamos de inclusão. O meu velho homem morreu com Cristo e por isso agora eu posso experimentar a libertação do pecado. Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Aqui nós vamos falar melhor sobre essa obra de inclusão. O que seria essa inclusão? É o fato de nós estarmos, incluídos em Jesus, estarmos inseridos em Jesus. Morremos com Cristo. Antes de você vir a Cristo, a palavra de Deus diz que você estava em Adão. Mas agora, depois de conhecer ao Senhor, a palavra de Deus diz que você está em Cristo, ou seja, você foi incluído em Jesus. 2 Coríntios diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aquilo que eu falei, né? Então, nós agora estamos de frente à possibilidade de tudo ser feito novo. Assim, se estamos em Cristo, tudo o que é em Cristo nos é atribuído livremente, simplesmente pela fé. Quando entendemos essa verdade, compreendemos sobre a nossa libertação. A obra já foi feita, somente precisamos tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para nós. O modo de Deus operar a libertação é inteiramente diferente dos processos aos quais os homens recorrem. O homem se esforça para suprimir o pecado, porém o processo de Deus consiste em remover o pecador, ou seja, o velho homem. Ou seja, Deus nos faz dependentes dele, mesmo fracos, quando entendemos que tudo já foi realizado na cruz. Tomamos posse pela fé da libertação que há em Deus para nós. Então, esse texto aqui, esse outro parágrafo, ele vem trazer para nós que a nossa libertação ela já está consumada, né? Quando eu entrego minha vida para Jesus, quando eu passo pelo novo nascimento, eu já estou liberto do pecado, não é por aquilo que eu ainda vou fazer, né? Que até diz, o modo de Deus operar a libertação é diferente dos processos que a gente recorre para suprimir o pecado, né? Mas Deus, ele, na verdade, ele removeu o poder do pecado da nossa vida, né? Que fala, Deus, o processo de Deus consiste em remover o pecador, ou seja, Deus ele corta ali pela raiz, né? Ele, no momento que eu nasço de novo, meu velho homem, ele morre. Aquela velha natureza, ela morre. E eu renasço agora para uma nova vida com o Senhor. Quando entendemos que tudo já foi realizado na cruz, tomamos posse pela fé da libertação que há em Deus para nós. Então é pela fé que nós somos salvos, né? Isso é pela fé que somos salvos, também é pela fé que nós recebemos tudo aquilo que a cruz de Cristo ela conquistou para nós. Isso é a cruz do Senhor, ela conquistou para nós essa libertação, é pela fé que eu recebo isso. Não é por aquilo que eu vou fazer, né? Pela graça de Deus mediante a nossa fé. Então, apesar do nosso merecimento, pela fé, nós podemos tomar posse dessa libertação, nós podemos estar agora livres desse poder do pecado. E não mais vivemos, conduzidos pela nossa natureza humana, mas agora vivemos conduzidos pelo Espírito de Deus, libertos do pecado. As mesmas condições para que recebêssemos o perdão da cruz se aplica para que eu seja liberto do pecado. Simplesmente preciso crer e me apropriar. Não é algo que depende dos meus esforços, não que não devamos fazer a nossa parte. Porém, o que Deus quer é que eu entenda que o sangue dele já me lavou e que ele já me trouxe libertação do poder do pecado por meio da cruz. A salvação manifestada na cruz é suficientemente maravilhosa e resolve completamente o problema dos pecados. O problema na cruz, Deus já resolveu todo o problema do homem, o problema da condenação, da escravidão do pecado. Porém, antes de avançarmos no princípio da cruz, precisamos clarear melhor o entendimento do negar-se a si mesmo. Vamos só concluir esse tópico antes de a gente passar para essa parte do negar a si mesmo. O que esse texto aqui está nos ensinando, o que ele traz aqui para nós? Às vezes, quando nós falamos sobre salvação, nós pensamos apenas sobre que Deus ele nos livra de uma condenação eterna e Deus nos dá uma vida eterna. De fato, isso é verdade. O Senhor ele nos livra da condenação do pecado, ele nos livra, ele nos dá a chance de vivermos uma vida eterna, ele nos salva, mas o Senhor também, mas a obra da cruz ela vai além disso, porque a cruz do Senhor ela também conquista muitas coisas para nós, ela conquista a cura, conquista a libertação também das nossas enfermidades,
Enfim, várias coisas que a cruz do Senhor ela possibilita para nós, mas o que eu quero trazer aqui para nós agora é até o que esse texto fala, que Deus já resolveu todo o problema do homem na cruz. O que isso quer dizer? Você não somente está livre, no final da sua vida, de você viver uma condenação eterna e agora você vai viver vida eterna. Não, mas também durante o percurso da sua vida, durante a sua jornada, o Senhor também te livra desse domínio do pecado. O Senhor ele também nos livra desse poder do pecado sobre nós. É isso que esse texto está dizendo aqui. O sangue dele já me lavou e ele já me trouxe libertação do pecado por meio da cruz. A salvação manifestada na cruz é suficientemente maravilhosa e resolve completamente o problema dos pecados, né? O problema da condenação, da escravidão do pecado. Então, além de eu ter vida eterna, também durante toda a minha vida terrena, antes da minha vida eterna, eu também estou livre do poder do pecado. Eu também já não estou mais aprisionado, eu estou numa vida liberta, o Senhor nos faz livres para fazer a sua vontade. Isso que esse texto aqui nos traz. Então, as mesmas condições para que eu receba o perdão da cruz se aplica para eu ser liberto do pecado. Então, é aquilo que nós falamos agora há pouco. Se também pela fé eu sou salvo, também pela fé eu tomo posse dessa libertação. E eu vivo uma vida livre. E nós precisamos nos atentar a isso, porque a palavra de Deus ela diz que o Senhor nos libertou, né, é para liberdade, não é para nós nos condenarmos novamente, né, nos colocarmos debaixo novamente de um jogo de escravidão. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Nós precisamos ter essa consciência que estamos salvos, mas que também durante essa salvação não é apenas para o final da nossa vida, não é apenas para eu ser livre do inferno, não é apenas para quando eu morrer, eu vou encontrar Jesus, eu vou ser salvo da condenação eterna. Não, mas é também para que durante essa vida você esteja livre do poder do pecado durante toda a sua vida. E agora a gente vai falar um pouco sobre negar a si mesmo. Verdades sobre negar a si mesmo, né? Esses são alguns princípios da cruz. Nós falamos inicialmente sobre o poder da cruz, o poder da cruz de nos livrar da nossa natureza pecaminosa, né? Nós falamos lá no início sobre a dificuldade, às vezes, de conseguir viver, de fato, aquilo que é preciso, aquilo que se deseja, é somente por meio do poder da cruz que nós conseguimos viver a vontade de Deus. É pela cruz que nós somos libertos, somos livres para ver a vontade de Deus. Então, esse é o poder da cruz. Né? A nossa disciplina fala sobre o caráter de Cristo em nós. O poder da cruz, ele é essencial, ele é imprescindível para gerar o caráter de Cristo em mim. É ele que permite que o caráter de Cristo seja forjado em mim. É a cruz de Cristo. E agora falando sobre princípios da cruz, né? Nós vamos tratar algumas verdades sobre o negar a si mesmo. Nós ouvimos que nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos negar, né, a nós mesmos e seguir a Jesus. Mas o que seria esse negar a si mesmo? Né? E às vezes, para a gente entender algo, não é exatamente trazendo uma definição sobre essa questão, mas falando sobre aquilo que ele não é. Né? E é assim que a gente vai falar aqui agora, algumas verdades sobre negar a si mesmo e o que não é negar a si mesmo, que às vezes gera essa confusão. Né? Então a gente vai tratar sobre o que não é o negar a si mesmo. Primeira coisa, não é a completa anulação da vontade. Negar a si mesmo, na verdade, significa que a vontade de Deus deve ser priorizada e não a minha própria. Então, negar a si mesmo não é que eu vou anular aqui 100% das minhas vontades, das minhas necessidades. Não, mas negar a si mesmo ele diz respeito a você valorizar, você dar prioridade à vontade de Deus e não a sua. Um exemplo, Jesus, né? Jesus, ali antes da cruz, ele expõe a sua necessidade e a sua vontade para o Pai. Ele diz assim, Pai, se for possível, né, afasta esse cálice. Mas, se não, que seja feita a sua vontade, não a minha. Esse é o exemplo perfeito. Porque Jesus ele não está anulando a sua vontade, a sua necessidade, mas ele está subordinando a sua vontade à vontade de Deus. Então, o negócio mesmo, eu não anulo 100% totalmente a minha vontade, minha necessidade, mas eu subordino ela à vontade de Deus. Eu coloco elas, as minhas vontades, submissas à vontade de Deus. Ou seja, Pai, eis aqui a minha necessidade, a minha vontade. Mas se ela está em desacordo com a tua, que a tua vontade prevaleça. Isso é negar a si mesmo. Segunda, não é se tornar alienado. Muitos enfiam suas cabeças dentro de um buraco, pensando que dessa forma estão se negando. Mas isso não é negar a si mesmo.
O negar a si mesmo não é você se tornar alienado, não é você se isolar de tudo, de todos e ter agora a consciência, não, agora eu tô negando a mim mesmo porque eu tô aqui recluso, eu tô aqui numa bolha, eu tô aqui, eu não tenho opinião para nada, tô alienado em tudo. Isso não é negar a si mesmo também. Terceiro, não vou aprofundar muito o segundo, porque ele tem muito a ver aqui com o terceiro, tá? A gente vai falar melhor agora. Não é a vida de ascetismo. Na Idade Média, muitos monges tinham um estilo de vida ascético, eram reclusos, porém esse tipo de vida, além de isoladora, traz uma dor constante. Jesus veio para que o homem tivesse vida abundante. Ascetismo, ele era basicamente, né, uma doutrina pela qual se buscava um desenvolvimento espiritual, né? E para isso, o que é que favorecia esse desenvolvimento espiritual? Era justamente a reclusão, era negar os seus prazeres, as suas vontades, até mesmo necessidades básicas. Então, aquelas pessoas, né, eles ficavam ali reclusos de tudo, eles negavam até mesmo suas necessidades básicas, negavam qualquer tipo de prazer, enfim, em busca de um desenvolvimento espiritual. Só que aqui nos fala que esse tipo de vida, além de isoladora, traz uma dor constante, né? O Senhor, ele não quer que nós venhamos, como eu falei agora há pouco, você foi feito livre. Então não é para você se colocar uma vida de escravidão, né, novamente, debaixo de um jugo de escravidão novamente. Isso aqui é um exemplo de um jugo de escravidão, pessoas que acabam vivendo ali uma religiosidade, né, estão fazendo aquilo ali totalmente sem propósito, estão fazendo totalmente sem desejar no seu próprio coração, enfim, né, em busca de um desenvolvimento espiritual, mas não é isso que o Senhor quer. Deus, ele não quer, né, de nós essa atitude de isolamento, até porque o Senhor, ele veio nos trazer vida abundante. Nós somos pessoas que fomos feitas também para nos relacionar. O Senhor, ele nos criou para nos relacionar com Deus e hoje também para nos relacionarmos com o corpo de Cristo, nos relacionarmos até mesmo com os não crentes, não no sentido de compactuar com o estilo de vida que eles têm, mas de sermos testemunhas de Jesus na vida deles. Então não faria sentido essa vida de reclusão, essa vida de estarmos ali totalmente reclusos, totalmente ali numa bolha de não me toque, porque eu preciso ser santo, eu preciso negar a mim mesmo. Não é isso que Jesus, ele espera de nós. E isso não é o negar a si mesmo que a Bíblia se refere. Quarto, negar a si mesmo não é perda do desejo. Vemos que a autonegação proposta por Jesus é, antes de tudo, uma renúncia ao domínio da própria vida. Haverá momentos de aparente perda de vontade por determinada situação, porém nem sempre será assim. Somos tentados por própria cobiça. Tiago 1,14, por ser essa referência bíblica. Mas não é perda do desejo, né? Então aqui fala que aqui nos traz, né, haverá momentos de aparente perda de vontade, ou seja, vai ter momento que de fato é isso mesmo, mas nem sempre vai ser assim, né? A proposta de Jesus, né, é essa renúncia ao domínio da nossa própria vida, como nós falamos no primeiro tópico, é essa submissão antes de tudo à vontade de Deus, mas não necessariamente você perder seus próprios desejos, suas próprias vontades, mas você subordiná-los ao Senhor. Meus relacionamentos. Agora eu trago aqui alguns tópicos para nós, para a gente analisar o negar a si mesmo nesse contexto. Né? Então, negar a si mesmo no contexto dos meus relacionamentos. Relacionamentos dizem respeito à minha necessidade de ser aceito pelos outros. Negar a si mesmo implica, então, numa renúncia à aprovação dos outros. Não que eu não queira ser amado, mas eu não posso ficar refém disso ou abatido se isso não acontecer. O que isso quer dizer? Né? No contexto dos meus relacionamentos, o que seria negar a mim mesmo? Significa, então, que eu não vou me relacionar com ninguém, que eu não posso amar alguém ou querer ser amado porque eu tenho que negar a mim mesmo? Não. No contexto dos nossos relacionamentos, o negar a si mesmo ele diz respeito à sua dependência de aprovação de outros. Né? E aqui até diz, não que eu não queira ser amado, mas eu não posso ficar refém disso. Então, como é que o negar a si mesmo vai acontecer dentro dos seus relacionamentos? Quando você antes de tudo, se importar mais com a opinião de Deus a seu respeito do que com a opinião de outras pessoas a seu respeito. Ou seja, esteja mais refém à vontade, à opinião, aos pensamentos de Deus do que das outras pessoas. Porque o relacionamento, ele traz essa ideia dessa necessidade de sermos aceitos pelos outros, né? Naquela relação. Sermos aceitos pelos outros, mas a nossa preocupação deve ser sermos aceitos pelo Senhor e vivermos, antes de tudo, a vontade de Deus. Então, nesse contexto de relacionamento, negar a si mesmo é quando nós colocamos os nossos relacionamentos num patamar abaixo, colocamos Deus como prioridade.
Segundo, minha vontade. Tomar a cruz fala de tomar a vontade de Deus em detrimento da minha vontade. Há uma tendência natural de evitarmos a dor e buscarmos o prazer. Entretanto, a vontade de Deus algumas vezes pode implicar em dor. Eu devo me apossar dela em detrimento do meu desejo e prazer. Então, no contexto aqui das minhas vontades, como é que esse negar a si mesmo ele vai acontecer? Né? Aqui traz uma frase interessante dizendo que há uma tendência natural nossa de evitar a dor e buscar o prazer. O ser humano, naturalmente, ele quer evitar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de perda, e ele quer buscar aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso. Né? Mas, às vezes, a vontade de Deus, ela vai representar para nós uma dor. Às vezes, o que Deus vai pedir de nós é renunciar a algo que, às vezes, a nossa carne ou a nossa alma não deseja renunciar, né? Às vezes um relacionamento até mesmo, às vezes, né, abrir mão de um relacionamento que não está de acordo com a vontade de Deus é um exemplo. Aquilo vai gerar dor, aquilo não vai gerar prazer. Mas a vontade de Deus, ela precisa prevalecer. Então, vai existir alguns momentos que a vontade de Deus, ela vai representar a nossa dor, né? Vai existir alguns momentos que não vai representar um prazer para nós. Mas é nesse momento então, que eu vou negar a mim mesmo, vou negar a minha vontade para que a de Deus prevaleça. Meus bens. Devo aprender a renunciar também a viver para mim mesmo nessa área. Isso não significa que devo doar todos os meus bens, a não ser que Deus me dê uma orientação clara sobre isso, mas que devo colocá-los a serviço do reino e à disposição do Senhor. Para muitos, abrir mão dos seus bens é mais difícil do que abrir mão até de si mesmo. Não existe verdadeiro cristianismo sem cruz, por isso em 1 Pedro 2,21 diz: Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, aqui no contexto dos bens, né, significa também que até mesmo os nossos bens, eles precisam estar também submissos à vontade de Deus, eles precisam estar debaixo da vontade de Deus, subordinados à vontade de Deus. Né? Os nossos bens também aqui está falando, devem estar à disposição do reino, à disposição do Senhor. Será que se o Senhor pedir algo de nós, financeiramente falando dos nossos bens materiais, nós conseguiremos negar a nossa vontade, negar a nós mesmos para obedecê-lo, para entregar isso ao Senhor? Né? Então aqui fala que para muitos abrir mão dos seus bens é mais difícil até mesmo que abrir mão de si mesmo. Né? Às vezes, para a pessoa é mais fácil abrir mão da sua própria vontade em relação a alguma outra situação, mas sobre os seus bens, não. Mas eu creio que quando nós vivemos para Deus, nós queremos plenitude de Deus sobre nós, então nós também devemos pegar nossa vida como um todo, ou seja, plenamente também colocar à disposição do Senhor. Então significa dizer que também os nossos bens eles precisam estar subordinados à vontade de Deus, né? E no que for necessário, nós negaremos a nós mesmos para obedecer ao Senhor. Né? Aqui até nos faz um adendo aí, não significa que eu vou doar todos os meus bens, a menos que Deus ele te diga claramente, peça isso de você. Mas não significa isso, mas minimamente você colocar à disposição do reino, à disposição do Senhor também os seus bens. Operação da cruz sobre o ego. Em nossa experiência, morrer para o ego é mais profundo do que morrer para o pecado. Mesmo alguém que possa ter morrido para o pecado, ainda assim, frequentemente, falta-lhe algo depois de ter a experiência da vitória sobre o pecado. Pois é bom que não negligenciemos os nossos pecados, porém isso não significa que possamos parar na vitória sobre o pecado. Ainda há um longo caminho diante de nós. Após vencer os pecados, o problema imediato que se apresenta aos cristãos é algo mais profundo. É como vencer o ego. Satanás é muito sutil, ele mantém as pessoas em trevas, levando as pessoas a se contentarem com a experiência da vitória sobre o pecado e pararem de buscar uma experiência mais elevada, que é a vitória sobre o ego. Então, a operação da cruz sobre o ego. Né? Nós falamos sobre o poder da cruz, já vimos que se refere à libertação do pecado, a nos livrar da condenação do pecado, mas a cruz ela também nos livra de nós mesmos, porque ela nos crucifica também com Cristo. Né? Aí que entra o negar a si mesmo. Né? Então, aqui nós estamos falando sobre a operação da cruz sobre o ego. Nós não podemos nos contentar apenas com a vitória sobre o pecado. Agora Jesus me libertou do pecado. Amém. Tá tudo certo. Nós temos que ir um pouco mais profundo. Nós também precisamos ser libertos do nosso próprio ego. Né? Nós precisamos de uma vitória sobre o nosso próprio ego. Por quê? Porque falar de pecado, né? Nós sempre pensamos naqueles pecados animais mirabolantes, né? Matar alguém, adulterar, roubar, né? Nós pensamos sempre nesse tipo de pecado. Nós estamos livres agora do poder do pecado.
Mas também existem outras coisas que nos afastam de Deus também. Às vezes até o que você possa pensar, isso não é um pecado, isso é algo legítimo de eu pedir para Deus, é algo que Deus ele vai se alegrar, por exemplo, de você cuidar da sua família, de você, vamos usar esse exemplo da família. E aí, digamos que você começa a investir todo o seu tempo, toda a sua energia na sua família e você começa a substituir o primeiro lugar que é de Deus e colocar a sua família, ou então seu ministério, ou então seu trabalho. Né? Você pensa, que erro, eu querer que o meu ministério cresça, que eu cresça ministerialmente, né? Só que o problema é que se o seu ego não morre, né? Se o seu ego não é crucificado, se não há uma vitória sobre o seu ego, o que, que vai acontecer? Cristo vai perder o seu lugar, né? Vai perder a sua posição de primeiro lugar, e isso vai começar a substituir o lugar do Senhor, né? Então é por isso que nós precisamos ver essa vitória sobre o nosso ego também, né? E é isso que esse texto traz para nós. Não nos contentar com aquela vitória sobre o pecado, sobre essa libertação do pecado, mas também entendemos que tudo de nós precisa estar submisso à vontade de Deus, né? E para isso nós precisamos viver ou negar a si mesmo. Vida do ego é vida da alma. Ego é nossa personalidade, é o nosso eu. Do nosso ego provém a nossa opinião pessoal, gostos, pensamentos, desejos, preconceitos, amor e ódio. O ego é uma vida do eu, e ele vive nos crentes, cujo ego não foi removido. E mesmo naqueles que já morreram para o seu ego, este frequentemente tenta ressuscitar. Se não estivermos unidos com o Senhor na sua morte, entendendo a obra da cruz, o nosso ego nunca morrerá. Por isso, os crentes que permanecem na esfera do ego caem na maioria das vezes e muitas vezes tornam-se carnais. O perigo está em acreditar que tudo é por esforço próprio. Então, a vida do ego é a vida da alma, né? Aqui fala que o ego, né, essa vida do ego é uma vida onde você é o centro, onde você é o mais importante, os seus gostos, as suas vontades, as suas necessidades, tudo é mais importante. Tudo acontece por meio de você, já não é mais por meio de Cristo, né? Então, aqui nos diz que esse ego precisa ser removido. Se nós precisamos estar unidos com o Senhor na sua morte, como eu falei, perdão, nosso eu, ele também precisa morrer, né? Senão nós caímos nesse risco, né, nesse perigo de acreditar que as coisas são pelo nosso esforço. Na verdade, tudo foi por meio do Senhor e tudo pela graça de Deus, que significa que nós não merecíamos, né? Nós não temos parte nisso. Então, nós não podemos viver nessa esfera do ego. Nós não podemos viver direcionados pelo nosso próprio eu, porque se isso acontecer, nós viveremos uma vida carnal. Nós somos chamados não para sermos conduzidos pela nossa natureza humana, pela nossa natureza. O que é a nossa natureza? É o nosso eu, né? São as minhas vontades, são os meus desejos. Nós somos chamados para a vida no Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. Então, sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, né? Esse é um princípio da cruz para a nossa vida. O ego inclui muitas coisas. Nossa vontade, emoções, amor e inteligência estão dentro do seu domínio. Mas qual é a maneira para o ego morrer? Não há outra maneira senão pela cruz. Em Lucas 9, 23, diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cristãos não devem crucificar o ego da cruz por si mesmos, com sua própria força. Pelo contrário, eles devem entender que Cristo já cumpriu esse fato e agora eu apenas reconheço e creio, ou seja, pela fé, eu creio nessa realidade. Portanto, eu não estou crucificando nada novamente, eu já estou simplesmente reconhecendo algo que já aconteceu, um fato. Perdão. Então, aqui está nos dizendo como é a maneira desse ego morrer, né? Nós precisamos entender que, na verdade, Jesus já fez isso, né? Se eu já estou crucificado com Cristo, isso já aconteceu. Então, eu preciso apenas reconhecer isso, tomar posse dessa realidade pela fé, acessar isso pela fé, que agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo é quem vive em mim, e deixar que o Senhor lhe domine sobre a minha vida, que o senhorio de Cristo seja real sobre a minha vida. O ego deve permanecer submisso a Cristo. O fato de o ego estar morto com Cristo não significa que de agora em diante ele não existe mais. Significa que daqui para frente ele se submeterá a Deus. Morrer com o Senhor significa não mais permitir que o ego seja o dono
Não agir mais segundo a própria vontade, emoções e pensamentos. E para isso, o primeiro passo é negar o ego, ou seja, descartá-lo, rejeitá-lo. O segundo passo consiste em, dia após dia, tomar a cruz. E o terceiro passo é seguir o Senhor. Esses três passos são totalmente centralizados na cruz. Que passos são esses? O que a gente acabou de ler aqui em Lucas. Que Jesus lhe disse, né? Que quem quisesse o acompanhar, né? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, meu ego agora não existe mais, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo. Não existe, você sabe, isso está aí dentro de você. A diferença é que agora as suas vontades elas são submissas a Deus. Essa é a grande diferença. O ego ele tem que permanecer submisso a Cristo. E aqui fala para nós, né, para eu não agir segundo a minha própria vontade, meus pensamentos. Como é que isso vai acontecer? O primeiro passo é o negar a si mesmo, né? E esse negar a si mesmo é negar o ego. O ego é o quê? O ego sou eu. O ego diz respeito aos meus pensamentos, às minhas emoções, aos meus desejos, às minhas vontades. Então, como é que eu não vou viver segundo a minha vontade? A primeira forma é, o primeiro passo, aliás, é negando o ego, negando esse meu eu. Nós já falamos sobre isso. A segunda, dia após dia, tomar a cruz, dia após dia, voltar a nossa consciência para a cruz de Jesus, tomar posse, né, como nós falamos, acessar, crer nessa realidade. Eu vou apenas reconhecer o que Jesus já fez. E terceiro, né, seguir ao Senhor, andar de acordo com a vontade de Deus e segui-lo, né, estar debaixo da condição do Senhor. Cristo no controle das emoções. Com a morte do ego, teremos de deixar o Senhor controlar nossas emoções. Ficaremos alegres quando o Senhor estiver alegre. O Senhor terá liberdade em nós, mesmo que em algum momento percamos o sentimento da presença do Senhor. Ainda teremos que permanecer fiéis e não mudarmos a nossa atitude. Não ousaremos mudar por causa das emoções, que possamos declarar juntos em unanimidade. Não seja como eu quero, sim como tu, o Pai, queres. Então, com a morte do nosso ego, quem é que vai controlar agora? Quem é que vai assumir a posição de controle? É o Senhor. Né? Nós até falamos, a nossa vontade, os nossos desejos, eles permanecem ali dentro de nós, mas agora eles estão submissos à vontade de Deus. Então, significa que é o Senhor que tem que controlar, Ele é o Senhor da nossa vida. Né? Então, o Senhor deve controlar também as nossas emoções, né? Também o nosso interior. E aqui fala, o Senhor terá liberdade em nós. Mesmo que em algum momento percamos o sentimento da presença, ainda teremos que permanecer fiéis, não ousaremos mudar por causa das emoções. Se nós formos querer mudar, né, a nossa crença, viver a nossa fé baseada naquilo que a gente está sentindo, isso vai ser um caos. Hoje mesmo, se você for parar para analisar quantas coisas você sentiu, você acordou de um jeito, amanhã foi passando, você sentiu outras coisas, chegou o almoço, chegou a tarde, chegou a noite, não sei qual momento você está assistindo esse vídeo, mas independente do momento, você já deve ter sentido um turbilhão de emoções. Imagina se para cada emoção, né, você muda a sua atitude em relação ao Senhor, você muda a sua fé. Não, por isso que aqui nos diz que o Senhor tem que estar além das nossas emoções, o Senhor tem que estar no controle além disso, né? O Senhor está em primeiro, nós estamos submissos a Ele, né? E não mais a nós mesmos, não mais aquilo que nós estamos sentindo, né? Não ousaremos mudar por causa das nossas emoções, que possamos declarar juntos em unanimidade, que seja, não seja como eu quero, sim como tu, Pai, queres. Que isso, negar a si mesmo, né? Que não seja como a minha vontade, como eu querer, mas como o Senhor deseja. Então, aqui nós encerramos a nossa aula sobre o poder da cruz, sobre os princípios também da cruz, o quanto que isso afeta, o quanto que isso tem parte no crescimento do nosso caráter cristão, no desenvolvimento do nosso caráter cristão, né? Do caráter de Cristo em nós. O poder da cruz é essencial, porque ele nos livra do poder do pecado, ele nos permite ser transformados. Agora, ele permite com que eu esteja de frente com a possibilidade de que tudo seja feito novo na minha vida. E os princípios da cruz, eles me guiam por um caminho onde eu não serei mais regido pelas minhas emoções, pelo meu querer, mas agora eu serei regido pelo Senhor, porque Cristo está em mim, ou melhor, eu estou em Cristo, né? Nós somos inseridos em Jesus, né? E o Senhor, ele vem e habita em nós, por isso que Cristo em nós, né? E por meio desses princípios nós também podemos desenvolver o nosso caráter cristão, a nossa vida cristã. Então nós encerramos por aqui. Na próxima aula nós falaremos sobre as virtudes do caráter cristão
e fatores que influenciam o caráter e o processo de Deus. Até mais, até a próxima, eu espero você.